Paz, queridos irmãos, que alegria podermos cultuar ao Senhor juntos, podendo desfrutar da presença do nosso Deus Santo, que é bom, gracioso, e agora também podendo meditar na palavra do Senhor nesta oportunidade. Deus é bondoso, tem falado conosco por meio das pregações no Evangelho de Marcos. Temos semana após semana, aqueles que nos visitam, temos nos deleitado neste Evangelho e já estamos caminhando para o fim do Evangelho. Hoje, caminhando um pouco mais no capítulo 15, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Marcos e meditaremos a partir do versículo 16 até o versículo 32, ok? Marcos capítulo 15, versículos 16 até o versículo 32. Estamos, é claro, acompanhando a cena da crucificação de Jesus. Provavelmente, ou certamente, um dos clímax dos evangelhos. Todos os evangelhos, os quatro, apesar das suas diferenças, apesar dos seus pontos de vista diferentes, todos eles narram a cruz. Todos eles narram esse momento que sabemos. É base para a nossa fé, é base para o conjunto de doutrinas, o conjunto de verdades da fé cristã. Que privilégio é podermos meditar mais uma vez, como temos já feito isso já há algumas semanas, e hoje podendo dar um passo a mais nesta história, a história da nossa salvação, a história do Evangelho, a cruz do nosso Salvador Jesus Cristo. E já antes de lermos, já situando um pouco os irmãos aqui, Jesus será crucificado no texto de hoje, mas as implicações da cruz de Cristo, tá certo? O significado, o peso teológico, bíblico da cruz de Cristo nós vamos deixar para a próxima semana, certo? A gente fez uma separação aqui das cenas e hoje vamos tratar sobre um aspecto muito negativo, na verdade, desse texto. O aspecto da disposição daqueles que rejeitam o Senhor. O aspecto daqueles que estão contra Cristo nesta história, aqueles que estão zombando. Então vamos ler o texto, Marcos capítulo 15, versículos 16 a 32, e podemos pedir desde já ao Senhor que fale ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram, versículo 21, e obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar.
que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos, mais uma vez, em oração, à presença do nosso Deus, pedir que ele fale ao nosso coração. Vamos pedir humildemente ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, na tua presença, queremos te agradecer e humildemente, Pai, te pedir que o Senhor fale ao nosso coração por meio da pregação da palavra, Senhor. Lemos o texto, lemos a Escritura Sagrada e compreendemos nela palavras de vida eterna para nós. Lemos acerca deste evento maravilhoso, momento de dor, de sofrimento do teu Filho, que significa para nós a nossa salvação, a cruz de Cristo. Por isso, Pai, nós te pedimos com temor, com reverência, que o nosso coração esteja aqui aberto, sensível a ouvirmos a tua voz, a contemplarmos a beleza, a grandeza, o poder do teu evangelho, que emana da Escritura, que ele esteja firme em nossos corações, que possamos crer nele, crer em Cristo, confiar nele, para a tua glória, Senhor. E que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido em nosso meio. Esse é o nosso desejo, Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho, irmãos, é cheio de paradoxos. É cheio de, e eu gosto de usar essa palavra, se você não gosta, me permita, cheio de ironias. Porque quando nós pensamos que estamos entendendo as coisas, o Senhor mesmo nos mostra que, na verdade, é o contrário. É tudo de ponta cabeça. O apóstolo Paulo nos ensina, né? Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Quando nós estamos em humilhação, quando somos humilhados, podemos crer na verdade, na promessa de que os humilhados serão exaltados. Essa é a grande beleza, né? Uma das grandes belezas do reino de Deus. As coisas não são como parecem ser. Elas, na verdade, elas mostram a glória. Isso Deus fez em sua sabedoria. Deus fez em sua misericórdia. Ele nos mostra a glória nas coisas pequenas. Como o apóstolo Paulo mesmo nos ensina, escrevendo aos Coríntios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as sábias, Deus escolheu as loucas, as nécias para confundir os sábios. É interessante, irmãos, como nós vemos isso estampado na cena da crucificação. Como nós temos já repetido aqui semana após semana, aquilo que aos olhos dos homens era a grande vergonha de Cristo, aquilo que aos olhos humanos, aos olhos dos religiosos, aos olhos das autoridades, era a grande derrota do nosso Senhor, era, e nós sabemos disso, a grande vitória dele mesmo. Na cruz, Cristo triunfou, na cruz, Cristo reinou, na cruz do Senhor, Cristo de fato venceu aquela batalha que somente ele poderia vencer, e ele fez de maneira perfeita, santa, poderosa. Isso que foi negado aos olhos humanos, negado aos olhos que não creem, negado aos olhos dos incrédulos, mas nós, à luz da palavra do Senhor, com os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo, nós podemos ver em Cristo Jesus e na sua cruz a minha e a sua vitória, a nossa consolação, a nossa esperança. E é com base, irmãos, nesse entendimento de que o reino de Deus, ele nos leva, nos convida a inverter a nossa visão sobre as coisas, é que nós vamos olhar para esse texto, compreendendo que quando o Senhor estava sendo zombado, nós lemos aqui, um texto que está encharcado de zombaria, de blasfêmias contra o nosso Salvador. Era ali mesmo que Deus estava contando a história de amor mais maravilhosa que este mundo já viu. Nós podemos ver, irmãos, como esse texto, ele nos ensina de fato
a olharmos para as coisas, a olharmos para a história com os olhos da fé. Não com os olhos carnais, não com os olhos treinados e educados por este mundo, mas de acordo com o Evangelho. Porque quando parecemos que estamos perdendo, é aí que nós estamos sendo vitoriosos. É assim que nós compreendemos o reino de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, nós somos chamados aqui a lembrar o que é que estava acontecendo. Cristo foi traído por Judas, foi entregue nas mãos das autoridades, dos principais sacerdotes, né, ali mancomunados com as autoridades romanas, com as autoridades judaicas, e já aconteceu uma série de julgamentos, terríveis julgamentos, injustos, desonestos, mas Cristo Jesus passou por todos eles, sem se defender, sem tentar fugir, sem tentar escapar de tudo aquilo que estava vindo sobre ele. Pelo contrário, nós inclusive vimos isso na semana passada, que o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele foi, na verdade, condenado à morte, dando, naquela ocasião, liberdade para um criminoso chamado Barrabás. Meditamos ali naquele contexto como Barrabás pôde simbolizar aquilo que aconteceria de fato na cruz do Calvário, porque na cruz Jesus Cristo tomou o lugar de pecadores como nós. E nós podemos ser beneficiados, recebendo assim vida, liberdade, salvação, porque outro, o nosso Salvador, morreu na cruz em nosso lugar. E aí agora, a cena está de fato caminhando para a cruz. Nós lemos aqui como Cristo ele é crucificado. É uma cena bastante gráfica, né? Bem descrita por todos os evangelistas, bem descrita com palavras que cada uma delas é uma fonte, né, inesgotável de lições, de riqueza para nós. E hoje, irmãos, nós podemos ver, e eu convido que os irmãos estejam caminhando comigo nesse texto, compreendendo essas evidências, essas expressões da rejeição desses personagens que estão aqui. E sabemos, todas elas apontam para algo mais profundo, uma disposição de coração. Porque diante da verdade, só não crê nessa verdade quem em seu coração já a negou. É uma questão espiritual aqui, é uma questão de profundidade, de dureza de coração. Então temos esses personagens aqui, soldados, criminosos, multidão, sacerdotes, crucificados, todos eles demonstrando aquilo que há de mais perverso no coração humano, demonstrando aquilo que há de mais endurecido, bruto, feio no coração que não conhece e não se curva ao Senhor. Mas, em paralelo, e nós vamos poder ver nesta noite, vamos poder ver como o Senhor está contando uma história maravilhosa. Como por meio desses atos terríveis, de zombaria, de blasfêmia e de injustiça, o Evangelho está sendo concretizado. De maneira direta, irmãos, podemos ver aqui no versículo 16. Depois de ser julgado por Pilatos, sentenciado à crucificação, ali sendo levado por aquela multidão que gritava, crucifica-o, crucifica-o. Os soldados agora pegam aquele homem condenado à morte e o levam para dentro do palácio, chamado Pretório, um palácio romano. Um lugar ali de decisões, um lugar ali de autoridade, um lugar de realeza, de honra. Curiosamente, é a primeira vez que o Senhor Jesus entrou em um palácio. Isso já nos mostra, ou pelo menos já nos faz lembrar, como a história de Cristo ela veio para romper com as expectativas humanas. Quando os judeus esperavam o seu rei, quando os judeus esperavam o seu Messias, é claro, esperavam que ele viesse em um palácio. Esperavam que ele viesse vestido de uma maneira
gloriosa, cheio de honras ao seu redor. Se você lembrar, né, estamos aqui na crucificação. Se você lembrar lá para as histórias do nascimento de Jesus, aqueles magos do Oriente que vêm em busca do Messias, o primeiro lugar que eles vão buscar é exatamente no palácio de Herodes. E Herodes diz, não, ele não está aqui. Porque essa é a expectativa humana. E aqui nós vemos, como um grande contraste, a primeira vez que o nosso Salvador Jesus Cristo entrou em um palácio, não foi para ser honrado, não foi para ser bajulado, não foi para ser elogiado, louvado, foi para ser humilhado, espancado, blasfemado. Esses homens ímpios, homens perversos, fizeram o que veio na cabeça deles para humilhar e envergonhar aquele que é digno de toda glória, aquele que em si mesmo tem mais glória, mais honra do que o próprio Pilatos, do que o imperador romano, do que qualquer outro palácio que pudesse se levantar. Jesus estava entrando naquele lugar de glória, certamente muito bonito, certamente muito bem ornamentado, para ser humilhado. Isso nos fala da humilhação de Cristo, desta doutrina maravilhosa que nos ensina sobre como o nosso Salvador, sendo dono de todas as coisas, abriu mão de tudo isso para salvar. E ele entra naquele palácio e ao redor de Cristo, nós vemos isso no fim do versículo 16, está toda uma tropa romana. A tropa romana era um destacamento de um exército que tem ali as suas centenas de membros, de componentes. E todos eles estavam ali, toda a tropa ao redor de Jesus, exatamente para zombar dele. O que fizeram? Versículo 17, vestiram Jesus com um manto púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. Perceba que estão aqui ornamentando a Jesus. Mas isso também de uma maneira zombeteira, né? Isso também de uma maneira blasfema, porque nós vemos que aquilo que Cristo Jesus merecia, a honraria de um rei, está sendo dada a ele com um tipo de sarcasmo, um manto púrpura. A púrpura era o tecido mais caro que tinha naquela época. Num contexto em que os tecidos eram tingidos por pigmentos naturais, o pigmento púrpura era reservado às autoridades, à realeza. E aqui, de alguma maneira muito interessante, eles arrumam um manto púrpura para colocar sobre os lombos de Jesus. Mas não porque queriam honrá-lo, não porque viam nele alguém merecedor de usar um tecido tão caro, mas porque em seu coração estavam querendo, na verdade, envergonhá-lo. Até uma coroa tinham para o rei dos judeus. Mas perceba, é uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos, esse objeto que é tão icônico na cena da crucificação, ela é, ao mesmo tempo, um objeto de humilhação. Afinal, estão zombando do pretenso título de realeza que Cristo tinha. Afinal, ele dizia que era rei dos judeus, mas ao mesmo tempo também era um instrumento de tortura. Imagine você ter uma coroa de espinhos sendo colocada na sua testa. Quando nós olhamos mais na frente, dão a ele um tipo de cetro, né? Como nós vemos também em outros evangelhos, um caniço que deram para Jesus para simbolizar ali a figura de um rei, com capa, com coroa e com cetro. E com o próprio cetro, nos diz o evangelho de Marcos, batiam na cabeça dele. Jesus Cristo humilhado. Jesus Cristo ali, de fato, aparentemente derrotado. Mas perceba que não fica somente aí.
É claro que o coração que zomba de Deus, ele não encontra limites nesse sentido. Ele é criativo, criativo para o mal. E eles continuam. Esses soldados reunidos ali diante de Cristo, Cristo Jesus em sua fragilidade, em sua impotência, no sentido mais humano da palavra, indefeso, reunido ali ao seu redor uma inteira tropa romana, um por um. No versículo 19 nos diz, além de cuspir nele, se punham de joelhos para o adorar. Olha que interessante. Eles adoravam a Jesus. Mas sabemos disso. Não de uma maneira verdadeira. Eles, fazendo isso, demonstram uma falsa adoração, que parte também de um coração que está fechado à própria identidade daquele que estava diante deles. Agora eu quero que você pense nessa cena. Pense nessa cena terrível, injusta. E coloque nela agora a verdade do Evangelho. Eles de fato estavam diante do Rei de todas as coisas. De fato estavam diante do Rei dos Judeus, o Messias prometido, aquele que veio para salvar, aquele que veio para receber toda a autoridade no céu e na terra, aquele que é digno de toda adoração, aquele diante de quem todo joelho se dobrará. Aqueles homens estavam, na sua zombaria, estavam ironicamente fazendo aquilo que todo mundo fará no dia do Senhor. Com seus corações endurecidos, com seus corações de pedra, com seus olhos fechados para a verdade daquele que estava diante deles. Ainda assim, dobraram os seus joelhos para adorar o Senhor Jesus. Eles não sabiam disso, mas estavam ensaiando para aquilo que farão naquele grande dia, naquele dia terrível, naquele dia de extrema demonstração da glória e da justiça do Senhor. O apóstolo Paulo diz, todo joelho se dobrará, no céu, na terra, debaixo da terra. Esses soldados estão aqui, irmãos, com sua falsa adoração, reproduzindo praticamente de maneira negativa aquele dia que será universal. Que grande pecado é, irmãos, não reconhecer a realeza do Senhor Jesus. Que grande pecado é, diante do Rei, não honrá-lo. Diante do Salvador, não crer nele. Que grande pecado terrível. Em paralelo, irmãos, nós podemos agradecer ao Senhor, porque estamos do lado da verdade. A verdade nos alcançou. E hoje mesmo dobramos os nossos joelhos diante do nosso Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje mesmo, o reconhecemos com a autoridade que Ele verdadeiramente tem. Hoje mesmo, honramos a Ele com as nossas bocas, não de maneiras a zombar dEle, não chamamos Ele de Rei, não dobramos os nossos joelhos, não o adoramos como quem tem o coração distante dEle, mas pelo Espírito Santo do Senhor, podemos fazer isso em verdade. Que grande privilégio é para nós, irmãos, podermos fazer isso. Como eu gosto de dizer, naquele dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo mundo. Que privilégio é para nós podermos fazer isso hoje mesmo, de bom grado, com o coração rendido ao Senhor. Podermos hoje reconhecer, não diante da inescapável manifestação da glória, como será naquele dia, mas hoje mesmo, sem glória visível,
nas pequenas coisas, no nosso sofrimento, no meio da luta, mas ainda assim podermos dobrar o nosso joelho diante do Rei que é digno de toda glória. Isso, irmãos, somente a graça do Senhor para nos possibilitar. Ao colocar, irmãos, na fronte de Cristo uma coroa de espinhos, aqueles soldados estavam coroando Cristo para a cruz. Pensavam que a cruz seria a derrota do Senhor. Mas a cruz, na verdade, é um grande trono. A cruz, na verdade, é uma grande demonstração, não do fracasso de Cristo, mas do seu poder, do seu reinado. Uma coroa de espinhos se torna muito adequada nesse sentido. O comentarista William Hendrickson, comentando sobre esse texto, apresenta uma sacada, uma ideia brilhante, ao nos lembrar que os espinhos só existem nessa criação por causa da maldição do pecado. Porque lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos que o pecado entra no mundo e com ele a morte. E toda a terra se coloca agora debaixo da maldição deste pecado. E pela sentença justa do nosso Salvador, ele mesmo faz surgir cardos e abrolhos, espinhos sobre esta criação. E perceba como agora são esses mesmos espinhos que são colocados sobre a cabeça do nosso Salvador. Como quem diz, na cruz, Cristo está vencendo toda a maldição do pecado e da morte que reina sobre os nossos corações e sobre toda esta criação. Porque na cruz do Senhor Jesus, Cristo gritou, e nós veremos isso na próxima semana, está consumado. Ele venceu. Na cruz ele não foi derrotado. Na cruz, Cristo foi vitorioso. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vemos, irmãos, como a partir do versículo 20, depois de terem zombado do Senhor Jesus, depois daquele momento que, perceba, só serve para humilhar. Não tem nenhum tipo de propósito em termos de execução penal. Não tem nenhum tipo de propósito para facilitar, para preparar a Jesus para a crucificação. Não. Levam Jesus para o palácio somente com o intuito de humilhá-lo. De maneira que, depois de ser açoitado, depois de ter o seu rosto cuspido, depois de ter sido desnudado, eles o vestem novamente com as suas próprias roupas. E então agora conduzem Jesus para fora a fim de o crucificarem. O texto, o evangelista Marcos, de maneira muito interessante, nos apresenta aqui um personagem que aparece rapidamente nesse texto. Simão, o cireneu. Esse homem que é dito aqui que passava, um transeunte que estava vindo do campo, estava passando por aquele local e foi forçado, obrigado a ajudar Jesus, porque estamos agora caminhando para a cruz. Jesus foi julgado em Jerusalém, estava ali no pretório, estava ali naquele lugar, mas não seria ali a sua morte. Afinal, a cruz para um judeu é sinônimo de maldição. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Isso não deve ser feito na cidade de Davi. Não deve ser feito naquela cidade que é santa. Não deve ser feito naquela cidade que o Antigo Testamento mesmo diz que Deus pôs sobre ela o seu nome. Não. É por isso que as crucificações eram feitas fora da cidade. E assim acontece. Sobre as costas de Cristo é colocada a sua cruz. E ele carrega aquela cruz por aquela via dolorosa, a via crucis, que até hoje está disponível para visitação lá em Jerusalém. E Cristo dá os seus passos frágeis, ali abatidos, de maneira que o texto mesmo nos diz que ele não consegue carregar aquela cruz, a ponto de ser necessário um outro para ajudá-lo. Pegam esse homem, chamado Simão.
O texto nos afirma que ele não era de Jerusalém, era de Cirene, uma região distante dali, mas provavelmente um judeu que estava por ali na ocasião da Páscoa. E passando por aquele local, é obrigado a carregar a cruz de Cristo. Curiosamente, é o único que interage com Cristo aqui nesse texto, de uma maneira positiva, de uma maneira a contribuir com Cristo e não atrapalhá-lo. Mas também, curiosamente, preste bastante atenção nisso daqui, ele está aqui forçado. Ele é obrigado. Isso, mais uma vez, nos mostra o grande contraste que é. Porque todos os outros estão aqui voluntariamente. Os soldados voluntariamente espancaram a Cristo. Voluntariamente cuspiram no seu rosto. Mas na frente nós vamos ver, as multidões voluntariamente desprezaram a Cristo. Até os ladrões que estavam do lado, voluntariamente também zombaram do Senhor. Como nós vemos nesse texto. Todos eles, demonstrando que o coração do homem voluntariamente se afasta do seu Criador. Nesse sentido, irmãos, não tem espaço para dizermos que somos irresponsáveis diante do Senhor. Porque a condição do homem natural é a condição de rebelião contra Deus. É a condição de uma deliberada decisão por estar longe do seu Salvador. Não há aquele que pode dizer, eu não sabia disso, eu não queria dessa maneira, estou longe sem saber, porque estou forçado. Não. Todos somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Todos nós somos voluntariamente rebeldes contra o Senhor, quando estamos numa situação longe do nosso Deus. Sem a graça, sem Cristo, sem o milagre que somente o Espírito Santo pode cumprir no nosso coração, todos nós estamos voluntariamente afastados do Senhor. E isso aparece na prática da nossa vida. Mas muitas vezes que nós zombamos do Senhor. As muitas vezes que nós negamos a Cristo. As muitas vezes que nós, sem a graça, estávamos dando os nossos passos, desejados passos, voluntários passos, cada vez mais para mais perto da morte, da condenação e do inferno. Se não fosse a graça do Senhor, irmãos, esse seria também o nosso retrato. Se não fosse a graça do Senhor, estaríamos também zombando do Senhor. Se não fosse a graça soberana, poderosa, irresistível do nosso Senhor Jesus, nós estaríamos todos voluntariamente nos colocando, nos posicionando como inimigos de Cristo. Assim como todos esses soldados, assim como todas essas pessoas que permeiam essa passagem. Mas voltando agora os olhos para Simão, nós vemos como ele, de maneira forçada, de maneira aqui obrigatória, afinal, quem é que vai ir contra uma imposição de um soldado romano? Ele faz o seu papel, ajuda a Cristo. Mas veja como a graça do Senhor se manifesta aqui, irmãos, ao termos um detalhe maravilhoso, que muitas vezes pode escapar dos nossos olhos. Quando nós vemos como Marcos, o evangelista Marcos, fala sobre esse homem, ele tem uma referência. Ele diz, Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, ajudou Jesus a carregar a cruz. De alguma maneira muito interessante, os leitores do Evangelho de Marcos, os primeiros leitores do Evangelho de Marcos, conheciam tanto Alexandre como Rufo. Como nós, quando estamos contando uma história, a gente faz questão, de fazer essas referências, de fazer essas ligações. Eu estava caminhando, e tem um conhecido meu, inclusive é pai daquela menina que a gente conheceu lá naquele dia, é um irmão lá da igreja. A gente gosta de fazer
essas relações. E aqui o evangelista Marcos está fazendo exatamente isso. Pai de Alexandre e de Rufo, certamente membros da igreja de Roma. Certamente membros daquela primeira igreja que recebe este evangelho pela primeira vez e que podem encontrar essa relação, essa ligação interessante e também gloriosa. Afinal, o pai dos nossos irmãos ajudou Cristo a carregar a cruz naquele momento de dor, naquele momento de humilhação. Que maravilha, que privilégio! E veja como aquela interação de Simão rendeu seus frutos, de maneira que a sua família está agora diante de Cristo Jesus. O pai de Alexandre e de Rufo. É claro, uma grande chance, irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Podemos ler aqui também no texto que está lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 13. O apóstolo Paulo, escrevendo à mesma igreja de Roma, ele diz: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Os estudiosos relacionam esses textos, de maneira muito próxima, a ponto de, com mais ou menos certeza, poderem assegurar que Rufo, esse Rufo a quem Paulo saúda na carta de Paulo aos Romanos, é o mesmo Rufo que é filho de Simão, o Cireneu. E Paulo pode dizer: esse homem é eleito no Senhor. E a mãe dele é uma mãe também para mim. Veja como essa família, ela é uma família, como a gente pode dizer, que bênção essa família. Que alegria a gente poder vê-los no caminho do Senhor. Que alegria a gente poder ver que eles estão firmes, desfrutando dessa comunhão, a ponto do apóstolo lembrar deles, mesmo nessa distância, a ponto de termos testemunhos maravilhosos como esse. E tudo isso parte de uma interação que começou de maneira obrigatória. Começou de maneira ali forçada, mas que pela graça do Senhor rendeu frutos eternos. E eu tenho certeza de que na glória estaremos lá com o nosso irmão Simão, o Cireneu, seus filhos, Alexandre, Rufo e a sua esposa. Um tipo de mãe espiritual do apóstolo Paulo. Que privilégio. Essa é a graça do Senhor, irmãos, que usa momentos de tribulação, usa momentos de aparente derrota para manifestar os seus propósitos. E naquele momento em que aparentemente todos poderiam dizer: nada de bom sai daqui, Simão pode dizer: saiu salvação para mim e para minha casa, para minha família. Louvado seja o Senhor por isso. Mas infelizmente, irmãos, Simão é o único aqui nesse texto que está do lado do Senhor. Mais uma vez, nós vemos como a via dolorosa de Cristo o leva para o lugar da sua crucificação. Versículo 22. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Nós sabemos que Cristo foi crucificado em um monte. O monte chamado Gólgota. Gólgota é uma palavra em aramaico. O evangelista Marcos coloca essa palavra aqui. E ele mesmo já traduz para o grego, lugar da caveira. A expressão caveira aqui, em grego é crânion, de onde vem o nosso crânio. E a ideia é essa mesmo. Em latim, calvário, um outro termo mais conhecido. A ideia é essa. Os estudiosos, geólogos, arqueólogos bíblicos tentam precisar não somente onde é esse monte, mas o porquê dele se chamar Gólgota, ou Calvário. Uma certa tradição afirma que ele parecia uma caveira. E de fato tem nos arredores de Jerusalém um monte que na sua forma parece, tem ali os dois buracos para os olhos, a forma ali
Mas muita gente acha que isso já foi uma mexida que deram, né, para trazer turista. Outros afirmam que a caveira é porque, como um monte de crucificação, havia, né, ali, fazendo parte do cenário, vários crânios humanos, vários ossos. Essa parece ser uma vertente bem adequada. Já alguns outros, né, apenas para fechar esse parêntese, já alguns outros afirmam, né, uma tradição bem antiga na história da igreja, que era naquele monte, naquela colina que estava sepultada a caveira de Adão. Né? Essa eu acho muito improvável, né? mas muitos antigos afirmavam isso. Mas perceba mais uma vez como até essa tradição nos ensina, né? Porque nós jamais devemos esquecer que aquilo que Cristo está fazendo na cruz do Calvário é vencer onde Adão perdeu. É enfrentar a morte que o pecado de Adão trouxe para este mundo. Não por acaso, de repente você pode até pesquisar quando chegar em casa, você pesquisar figuras antigas da crucificação. É muito comum a cruz estar, né, naquele monte, a cruz está fincada em uma caveira. E os antigos diziam, é a caveira de Adão. Não dizendo que ela de fato estava lá, mas para nos lembrar que esses dois acontecimentos estão intimamente, biblicamente, teologicamente ligados. Cristo triunfa onde o primeiro Adão perdeu. E Jesus Cristo triunfa sendo levado a esse lugar da caveira. Um lugar que tem essa atmosfera de morte. Imagine você, quão mórbido é esse lugar, quão macabro, né? Tem gente que é mais mística, diz, é um clima pesado aqui, né? Isso não existe, mas, olha, me arrepio todinho, né? Foi ali que Jesus morreu. No monte chamado Caveira. O texto continua dizendo que, versículo 23, quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Muito interessante nós vermos como aqui como dão a ele, como era costume de dar aos crucificados, essa mistura, uma bebida que é uma bebida forte, amarga, né? O vinho misturado com a mirra, que tem um propósito de um tipo de analgésico, anestesia, para que os sentidos ficassem um pouco confusos, para que a dor da crucificação não fosse tão terrível, não fosse tão sofrida. E era um costume, né? Normalmente as mulheres vinham de Jerusalém para fazer esse tipo de benfeitoria, um tipo de solidariedade com aqueles que estavam sendo condenados à morte, e levavam aos crucificados essa bebida, né? Uma forma de demonstrar uma última misericórdia para eles. Mas Jesus rejeitou esta bebida. Por quê? É claro que o texto não nos afirma, mas muita probabilidade é porque Jesus Cristo queria estar verdadeiramente consciente daquilo que estava fazendo. Ele não queria que nada diminuísse o peso da cruz. Não queria que nada o afastasse da verdadeira pena que ele estava ali sofrendo em benefício da sua igreja, em benefício do seu povo. Cristo, na verdade, quis, como nós já vimos, beber do cálice, não daquele cálice que servia para inebriar, mas do cálice da ira do Senhor, que é a justa paga pelo pecado de uma humanidade caída, da qual fazemos parte eu e você. Cristo bebeu até a última gota do justo pagamento dos nossos pecados. E ele fez isso sofrendo tudo, sem remédios, sem analgesia, querendo sofrer de maneira voluntária,
Esse é o sacrifício do nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus não aceita este remédio. E o versículo 24 nos afirma: então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando na sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Agora Cristo está pregado na cruz. Os cravos em suas mãos, os cravos em seus pés, o peso do corpo cedendo, sendo carregado exatamente pelas suas juntas. Uma dor certamente inimaginável. Uma dor insuportável. Às 9 horas da manhã, o Salvador foi levantado na cruz. Os soldados, diante daquela cena, repartiram as suas roupas. Quem fica com a túnica, quem fica com as sandálias, quem fica com o pano sobre a cabeça, quem fica com o cinto. Muitas vezes, é somente isso que uma pessoa pode pegar de Cristo. Que grande pecado é presenciar a cruz do Salvador e só levar para casa um pedaço de roupa. Os olhos da fé olhariam para aquele homem levantado no madeiro e levariam para si mesmo a salvação. Mas o incrédulo, ele pode até ser abençoado por Jesus, como muitos são. Ele pode até receber boas dádivas de Cristo. Mas são coisas passageiras. E esses homens, zombando, incrédulos, continuam. Colocam sobre a inscrição, colocam sobre a cruz a inscrição com a acusação de Jesus. Era costume também na crucificação uma placa afirmando qual era o crime. Afinal, este homem está crucificado aqui porque era um rebelde, era um ladrão, um assassino, era um criador de motins contra Roma. E assim cada um recebia a inscrição do seu crime. Qual foi o crime de Jesus Cristo? Estava sobre sua cabeça escrito: o Rei dos Judeus. Perceba que não há crime nenhum. O que Pilatos mandou escrever sobre a cruz de Cristo foi a verdade. A verdade. A verdade que deve ser pregada, deve ser conhecida. O Evangelho de João nos apresenta alguns detalhes a mais. Está escrito sobre a cabeça de Jesus, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E não estava escrito em uma língua somente, mas estava escrito em aramaico, em grego e em latim. Todo mundo que passasse por aquela região conseguiria ler aquela placa. Todas as pessoas, conhecendo uma dessas 3 línguas, que eram as 3 línguas mais faladas daquela época, olhariam para a cruz do Senhor Jesus. E de uma maneira muito irônica, escrita pelo dedo de Pilatos, entenderiam, ou pelo menos teriam contato com a verdade. Essa verdade, irmãos, que ela deve ser pregada pela igreja do Senhor, em todos os lugares, em todas as línguas. De uma maneira muito irônica, Pilatos está aqui descrevendo o Evangelho. Na cruz está o Rei. Na cruz está Jesus. Cristo salvando todo o mundo, para que todo olho possa contemplar essa glória. Pilatos não compreendeu isso. Muitos dos que estavam ao redor da cruz não compreenderam isso. Mas não são eles que estão escrevendo essa história. O nosso Deus soberano. O nosso Deus soberano está escrevendo essa história gloriosa, a ponto de usar instrumentos falhos, rebeldes, humanos, para contar essa história. Uma história que não é de derrota, mas de salvação. A ponto de
Pilatos, né, e o Evangelho de João nos afirma isso, quando escreve Jesus Nazareno, rei dos judeus, os principais sacerdotes não gostam muito disso e dizem assim, não escreva assim, diga, ele diz ser o rei dos judeus. Pilatos diz, eu escrevi, ponto. E assim entra para a história, entre aspas, o crime do nosso Senhor. A verdade, ele é rei, o rei de toda a terra. O texto continua, irmãos. O texto continua. E nós vemos no versículo 27 que ele foi crucificado com 2 ladrões. Um à sua direita, o outro à sua esquerda. E Marcos nos afirma uma informação muito interessante. E cumpriu-se assim a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Nos fazendo uma referência aqui à profecia de Isaías, lá no capítulo 53, né? Um texto muito conhecido. Ele foi contado com os malfeitores. Cristo estava ali também, de maneira humilhante, maquiada aqui por Pilatos e pelos principais sacerdotes. Vamos crucificá-lo ao lado de 2 criminosos, para que aquele que passa, aquele que vê, não faça diferença. Estão ali 3 ladrões, 3 criminosos, 3 homens que merecem a cruz. Uma forma de demonstrar esse escárnio, de demonstrar exatamente essa disposição de rebeldia contra o Senhor. Está aí mais um homem, mais um louco, mais um lunático, mais um homem que veio e fez algumas, que expôs algumas ideias, como tantos outros que aparecem por aí, tantos outros que tentam tirar a paz de Roma, tantos outros que questionam o poder de César, tantos outros, está aí mais um, como tantos outros já tinham sido crucificados. Mas aí nós vemos como o próprio Deus cumpre também assim a profecia, com os malfeitores foi contado. Essa não é a verdade do Evangelho? Que o nosso Salvador Jesus Cristo se fez maldito em nosso lugar. Se fez semelhante ao criminoso. Se fez semelhante ao malfeitor. Os que iam passando, nos diz o versículo 29, blasfemavam contra ele. Veja, essa cena, as pessoas passando, olhando para aquela cena, lamentavam e blasfemavam contra Jesus de uma maneira muito condescendente, dizendo, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. E nós vemos como o que está em jogo também, no início do texto nós vimos que o que estava em jogo era a identidade de Jesus. Os soldados romanos se dobravam diante de Cristo, zombando com ele, dizendo, salve rei dos judeus. Mas aqui o que também está em jogo é a própria palavra de Cristo. Afinal, Jesus já havia afirmado isso. Eu vou destruir o templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Aquele contexto em que e aí João que escreve essa história, naquele contexto em que os discípulos estão maravilhados com aquele templo, bonito, grande, glorioso, brilhante. Jesus, veja que pedras maravilhosas, que construção é essa que Herodes pôde aqui embelezar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Digo mais, eu vou destruir o templo, reconstruí-lo-ei em 3 dias. Os discípulos não entenderam muito bem. O apóstolo João, escrevendo, diz, nós não compreendemos, mas depois entendemos que ele estava falando da sua ressurreição. Estava falando do seu próprio corpo, o templo, o lugar de encontro entre Deus e homem, corpo de Cristo. E agora, essa mesma palavra de Jesus, esse mesmo ensino, essa mesma profecia de Cristo está sendo usada de uma maneira perversa. Você não disse que destruiu o templo para construí-lo em 3 dias?
Quem é o poderoso agora? Salva aí. Salve a si mesmo. Perceba como um coração rebelde, fechado, endurecido a Cristo, ele também está sempre disposto a perverter a palavra do Senhor. Não é isso que acontece? De maneira muito prática, a gente pode até conversar com algumas pessoas incrédulas, descrentes, que não têm compromisso nenhum com o Senhor. Mas é muito comum que elas tenham em seu coração alguma versão da verdade. Porque na Bíblia diz, né? Na Bíblia diz isso e aquilo, e aí distorce o texto, tira do contexto e cria um tipo de fé, um tipo de crença um pouco errada, um pouco troncha aqui, mas é isso. Não tenho compromisso nenhum com quem disse isso. Mas se faz sentido para mim, se é confortável para mim, aqui eu construo a minha vida. O coração incrédulo, ele é rápido para distorcer a verdade. Essa, afinal, é a atividade preferida de Satanás. Nós lemos, uma das primeiras coisas que Satanás faz na Escritura é perverter a verdade de Deus. Não foi assim que Deus disse? Você não pode pegar, né, nenhuma árvore, nem tocar. Né? Não é isso, não pode comer nada. Não foi assim que Deus disse? Essa é a atitude daquele que rejeita ao Senhor. Distorcer, torcer, utilizar para o mal, de acordo com os próprios desejos, a verdade do Senhor. Salve a si mesmo, descendo da cruz. Mal sabem eles, mal sabem aqueles que estão afirmando isso, que quando Cristo olhou para o templo e disse, eu destruirei o tabernáculo e o reconstruirei em 3 dias, ele estava falando de si mesmo, e era na cruz do Calvário que Cristo estava destruindo o templo. Afinal, uma das primeiras manifestações da consumação do sacrifício de Jesus é que o véu do templo foi rasgado. Aquele templo, aquele santuário não serve mais para nada. Foi rejeitado, foi abandonado, porque agora em Cristo aquilo que é perfeito veio. O incrédulo não compreende isso. Não olha para Cristo ali sendo despedaçado na cruz e vê salvação. É vergonha, é derrota, é motivo de chacota, é escândalo. Para nós que conhecemos a história, poder de Deus, salvação do Senhor. Versículo 31. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si, salvou os outros. Perceba o sarcasmo nessas palavras. Como quem aponta assim, né? Olha aí. Olha aí o nosso inimigo. Passamos 3 anos perseguindo esse homem. Ele fazia milagres, trouxe significado para a vida de muita gente. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. E diz que Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Coração endurecido, mais uma vez mostra que não entende nada. Esses homens dizem que se Jesus Cristo descesse da cruz com poder, eles creriam. Não creriam. Não creriam. Porque eles já tiveram muitas manifestações do poder de Cristo. Quantos milagres esses homens já não testemunharam? Quantos ensinos? Quantos sinais? Quantas demonstrações do poder do Senhor? Aqueles olhos já tinham visto. Não seria mais um. Afinal, como está escrito na parábola do rico e do Lázaro,
Quando o rico, depois de ver que para ele mesmo já não tinha mais chance nenhuma, diz, olha, deixa Lázaro, né? Se eu não posso sair daqui, deixa Lázaro. Ele que está lá, está bem no seio de Abraão, está ali desfrutando, descansando, deixa ele aparecer lá para os meus familiares, lá para os meus parentes, para que possam alertar, para que eles não venham parar aqui no inferno onde eu vim parar. E aí Abraão, na parábola do rico Lázaro, diz, não, ele não pode vir para cá, nem você ir para lá, e também ele também não vai falar com os seus parentes, porque mesmo se verem um morto levantando, eles não crerão. Ele já tem Moisés e os profetas, já tem a verdade no meio deles, já tem a palavra. É uma questão de coração endurecido. Esses homens, eles fazem esse desafio para Jesus. Veja, é um desafio que aparentemente deseja crer. Se o Senhor descer, eu creio. Não crerão. Mas mais ainda, não compreendem que a base de uma fé verdadeira, a base da fé que eu e você podemos ter, a fé que salva, a fé de Cristo, a fé poderosa para salvar, não está fundamentada no fato de Cristo ter descido da cruz. Está no fato de Cristo ter permanecido na cruz até o fim. E assim ele fez. Ele ficou na cruz. É por isso que eu creio. Ele ficou na cruz e foi até o fim. É por isso que nós podemos crer. É por isso que nós confiamos no Senhor. É por isso que nós cremos que aquilo que Ele fez é poderoso para me salvar. É por isso que na cruz de Cristo eu posso ver o meu pecado sendo pago até a última gota. De maneira que eu não consigo acrescentar nada. Porque quem sou eu, meu irmão? Quem sou eu para poder acrescentar uma gota na minha salvação? Porque Cristo fez tudo por mim. Ele ficou na cruz. Ele não salvou a si mesmo. Ele fez isso para me salvar. É por isso que eu creio. É por isso que eu posso crer. Esses homens, eles não compreenderam nada. Desça da cruz, para que vejamos e creiamos. E o texto termina dizendo, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Mesmo numa situação de derrota, aqueles homens demonstravam aqui que estavam com seus corações endurecidos. O Evangelho de Marcos não relata, mas nós sabemos, assim nos afirma o Evangelho de Lucas, que um daqueles ladrões pôde reconhecer em Cristo Jesus o seu Salvador. Depois de insultar, tá certo? Não era um santinho, como afirma a tradição católica, né? O bom ladrão, né? Nunca vi um ladrão bom? Né? O bom ladrão e o mau ladrão. Os dois eram maus. Os dois mereciam estar na cruz. Os dois eram imerecedores de qualquer tipo de atenção da parte de Jesus. Os dois estavam sofrendo o justo pagamento pelos seus crimes. Como eu e você estaríamos também, tá? Não somos melhores. Mas um demonstrou como funciona o Evangelho. Repreende, ali, sendo alcançado pela graça do Senhor. Repreende o seu colega, dizendo, não fale assim. Nós merecemos estar aqui, ele não. Senhor, lembre-se de mim quando chegares no teu reino, quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele homem com a palavra de salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, a cruz de Cristo foi um cenário de muita zombaria. Um cenário de escárnio, de dor. A nossa imaginação não alcança. A gente não compreende bem. Encontramos um teto para a nossa imaginação quando pensamos no sofrimento da cruz. Sofrimento físico, na carne, derramamento de sangue, ferimentos profundos. Um sofrimento moral. Porque a gente sabe que
pelo menos não sei, mas uma lança que perfura o lado, ela pode doer fisicamente, mas uma cusparada no rosto, ela tem um outro tipo de dor. E aquele que estava sendo cuspido é o dono de todas as coisas. É aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Diante dele, a palavra nos diz que os reis da terra colocarão as suas coroas aos pés de Cristo. Mas era aquele mesmo homem que estava sendo tratado como o pior criminoso que já existiu. Isso não negamos, irmãos. A cruz de Cristo, ela foi cenário de grande blasfêmia. Pecado terrível. Pecados terríveis foram cometidos naquela manhã. Por todo tipo de gente que estava ali. Do menor ao maior. Do que estava passando para quem estava mandando. Aquele que pegava a lança, para aquele que brandia o chicote. Para aquele que cuspia. Para aquele que passava e concordava com tudo aquilo. Pecados terríveis foram cometidos. Mas, de novo, quem está contando a história é soberano. E é essa história de dor que é, para nós, a história mais doce que poderia existir. É boa nova, é evangelho. É a mensagem que está na nossa mente, deve estar no nosso coração, deve estar na ponta da nossa língua para que a gente testemunhe. Não é derrota, não é vergonha. A cruz era um instrumento de tortura naquela época. Sinônimo de maldição, ninguém gostava nem de ver. Hoje tem uma cruz estampando esse púlpito. Porque nós compreendemos, irmãos, que essa é a mensagem da nossa salvação. Porque o Senhor ressignifica as coisas. Aquilo que para nós é fraqueza, é força. Aquilo que para nós é tolice, é sabedoria. Aquilo que para nós é desonra, é maior glória. Porque temos essa glória em Cristo Jesus. Termino com as palavras do apóstolo Paulo. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Somente nela que a gente pode se gloriar. Pilatos, soldados romanos, a multidão podia se gloriar de muitas coisas. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho. A boa nova da salvação que aprendemos e relembramos quando contemplamos a cruz de Cristo, Senhor. O nosso pedido, Pai, é que o Senhor venha com graça em nossos corações e nos livra da incredulidade, Senhor. Nos livra da dureza de coração, para que possamos nos render a Jesus Cristo. Dobrar os nossos joelhos, devotar os nossos corações, Pai, diante de Ti. Não como aqueles soldados fizeram, Pai, de maneira mentirosa, de maneira somente na aparência, querendo zombar do Senhor, mas em verdade, que possamos viver as nossas vidas para a glória do Senhor. Porque, como aprendemos hoje, Pai, é um grande pecado estar diante de Cristo e não glorificá-lo. E nós vivemos na presença do Senhor, em todos os dias, agora, neste culto, em nossa casa, no ambiente de trabalho, no casamento, na família. Todas as áreas da nossa vida, nós devemos compreender, o Senhor está presente e o Senhor é digno de todas elas. Por isso, Pai, contempla a nossa vida, contempla o nosso coração, é o Teu povo que está aqui reunido, Senhor. O Senhor conhece dos nossos pecados, sabe das nossas fraquezas,
Eu te peço, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé e que, quando lembrarmos da cruz, possamos ver nela a nossa esperança, ver nela, Senhor, a nossa consolação, a nossa alegria. Como cantamos, Pai, em tantas ocasiões. Sim, eu amo a mensagem da cruz. O triunfo dessa cruz é o meu gozo, é a minha alegria. Assim seja, Pai, que possamos carregar no coração essa mensagem, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Te agradecemos, Pai, por este culto, te agradecemos, Senhor, porque é o Senhor quem nos traz até aqui, é o Senhor quem nos alimenta, nos fortalece, que fala conosco. E assim te pedimos que o Senhor esteja conosco, Pai, em toda essa semana, que seja, Pai, uma semana vivida inteira para a Tua glória, Senhor. Cuida de todos nós, cuida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão fracos, desanimados, aqueles que não puderam estar conosco hoje, Pai, que todos estejam desfrutando da Tua presença e que o Senhor conceda que em breve estejamos juntos aqui, Pai, para Te louvar. Nos leve em paz para nossas casas, nos dá uma boa noite de descanso, para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, sobre toda a igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.